referências bíblicas sobre governo, domínio, nas traduções, e autoridade. Então, Marcos 10, 42, eu vou abrir aqui e vou ler. Vai falar sobre governo, Governo, sobre domínio. Domínio, isso mesmo. Marcos 10, especificamente 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Entendendo que os maiorais é aquele que serve. Esse é o governo. Romanos 13, de 3 a 5. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Agora, olha o padrão que o Senhor trouxe sobre domínio, sobre governo, em Gênesis, no início de todas as coisas. Eu vou ler Gênesis 1, do 26 ao 30, para vocês entenderem isso. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, é nossa, hein? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem Deus o criou. A homem e mulher os criou Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície, de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto, que se dê de comer, e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que será para mantimento. E assim se fez. Ele não falou nesse texto, quando ele diz exerçam domínio. Ele não colocou pessoas. Amém. Ele colocou animais, peixes do mar, as aves do céu, as ervas, tudo que se move sobre a terra, mas ele não disse dominem as pessoas. Tanto que Jesus depois vai falar para os discípulos que não é assim com vocês. Existe um domínio dos homens sobre os homens, mas homens tentam dominar. Agora, a nossa carne deseja dominar. A nossa carne, o homem mau, o homem carnal, que aqui ainda habita a maldade. Esse homem, ele deseja exercer domínio dentro de casa, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os outros. Agora vamos lá. Autoridade. Como é que eu exerço então essa autoridade? Primeiro texto, a gente já leu no começo, vamos ler de novo. Marcos 10, 43 ao 45. Mas entre vós não será assim. Ou melhor, entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui, Jesus exercia um padrão de autoridade? Quando você ouve ou quando você pensa em Jesus hoje, ele é autoridade? Com certeza. E olha o nível de autoridade. Olha como ele exercia a autoridade. Serviço. Fazendo-se menor. Querido, você quer ser pastor, presbítero e queira? Porque a palavra fala que aquele que almeja, né, o episcopado, boa obra está buscando, né? Mas aí eu vou te falar um trem, é serviço. Bastante não serviço. É estabilidade, não é eu ter o púlpito, não é eu ter o domínio sobre uma denominação. É serviço. Pelo amor de Deus, cara.
A gente precisa ter temor disso, com muita força. Amém. Douglas, lê para nós em Romanos 13, 1 e 2, que é o outro padrão de autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É isso mesmo. Se você resiste o seu irmão quando ele está te exortando, te animando em amor, você está resistindo ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Simples assim. Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem Deus os criou. Homem e mulher, Deus os criou. Por quê, manos? Para serem filhos. Para servirem de filhos para o nosso Senhor. Interessantíssimo. Esse é o padrão de autoridade. O que Adão foi fazer no jardim? Deus colocou Adão no jardim para quê? Para cuidar, para trabalhar, Cultivar a para terra. exercer domínio sobre os animais. Aí ele deu para Adão e Eva para quê? Para ser submissa a essa obra, para andar com ele. Simples, serviço. Olha, Adão exercia autoridade no jardim? Com certeza. Sim. Ele tinha uma incumbência muito bacana, ele queria dar nome para os animais, eu acho muito fantástico isso. Porque você olha para a vaca tem cara de vaca mesmo, né? É muito interessante. Aí o outro texto que o Braço já citou, que está em Filipenses 2, de 1 a 3. Eu abri aqui 2, de 1 a 3. Você que manda, dê para nós, Braço. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de misericórdia, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Em algumas traduções tem a mesma forma de pensar. Nada façais por partidarismo, por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que é humildade, Beto? É isso aí que a gente acabou de ver. Se considerar O menor. E não é apenas se considerar, é exercer esse ministério de ser o menor. Isso é humildade. Não é ser um imbecil. Não é ser capacho de ninguém. Mas é eu me considerar menor. Sem altivez. E agir como Obra, né? Acontecer na prática isso. É muito doido isso aqui para mim, porque eu vejo o senhor falando, considerando cada uns aos outros superiores. É esse ambiente. Eu não sou maior que os outros. Irmãos, deixa eu falar um trem para vocês, parafraseando até o Couto, e na verdade o Senhor Jesus falou, o apóstolo Paulo também falou isso. Aqui nós tem 4 homens, e mais o Eric, que não está aqui hoje. Nós não estamos falando com quem já alcançou tudo esse troço aqui, como já está no ápice disso. O Eric até comentou na última live que a gente participou, ele não deu detalhes, mas a gente estava no aeroporto de São Paulo, e o Eric me animou em algo, me deu uma dica, uma conversa simples, a gente estava conversando sobre trabalho, e na hora eu fechei meu coração e dei uma resposta que não foi boa para ele. Ele nem percebeu, porque a gente estava brincando, conversando e falando e tal, mas eu percebi que eu fechei meu coração, que eu me considerei melhor, maior do que ele. Na hora o Espírito Santo me avisou. Qual foi o trampo, manos? Reconhecer, né? Caminho inverso. Falei, mano, você me perdoa? Ele falou, por causa de quê? Porque eu fechei meu coração para você a hora que eu te dei a resposta. Ô, manos, não dá para deixar passar. Sabe por quê? Se eu deixo passar aquela, para mim colocar mais uma era muito mais fácil, e colocar a terceira como quem tem direito. E sabe qual que é o direito que eu tenho sobre esses meus amigos aqui? Tem um. O direito de servir.